sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira encíclica do Papa Emérito Bento XVI, Deus Caritas Est, quando ele se dedica a falar da prática do amor cristão, ele cita a parábola do bom samaritano. E ele escreveu na encíclica: existirão sempre também situações de necessidade material para as quais é indispensável uma ajuda na linha do amor concreto ao próximo. Este amor não oferece apenas uma ajuda material, mas também refrigério e cuidado para a alma. Ajuda esta muitas vezes mais necessária do que o apoio material. E o Papa Francisco, na carta apostólica Vultus Misericordiae, o rosto da misericórdia, também fala muito disso, das obras de misericórdia corporais e espirituais. E sempre existirão ao nosso redor pessoas que passam necessidade, pessoas que se encontram doentes, idosos que estão solitários e precisam da visita e do carinho dos demais, crianças que não têm acesso à educação e à formação cristã, gente que é preciso ensinar, colegas que é preciso corrigir como manifestação de amor, é preciso dar um bom conselho, amigos que é necessário consolar, pessoas que precisam de uma conversão e alguns precisam refazer a própria vida. O Papa Emérito Bento XVI afirma que a parábola do bom samaritano permanece como critério de medida, isso é, de saber até que ponto nós devemos nos envolver com os demais, impondo a universalidade do amor que se inclina para o necessitado encontrado por acaso, seja ele quem for. E consideremos então a parábola do bom samaritano. Nosso Senhor conta essa parábola quando se levanta um doutor da lei para pô-lo à prova e pergunta: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: mas quem é meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Então, entre essas cidades há um desnível de quase 1.000 metros, uma distância de uns 30 e poucos quilômetros, é bastante o que se desce. E caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Boa parte desse trajeto era desabitada, inóspita, lugar ideal para os assaltantes agirem. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Então, algo que é lamentável, que às vezes ocorre ainda no mundo de hoje, mundo que está envolvido em violência, vemos pessoas maltratadas, desrespeitadas, agredidas. Nessa parábola, Jesus não especifica quem era o homem que caiu nas mãos dos ladrões. Diz apenas um homem.
podemos imaginar um judeu, porque a maioria ali eram judeus, e que ficou meio morto. Não dava para saber se estava vivo ou se estava morto, porque meio morto e meio vivo não dá para ser, né? Então, mas não dava para saber se já tinha morrido ou não. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote judeu, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Então Jesus faz desfilar por essa parábola dois personagens, os dois primeiros, que passam ao lado do homem ferido, bem ferido, sem darem atenção para aquela situação dramática do homem. E vejam, um era sacerdote judeu, o outro levita. O sacerdote judeu era um judeu bem formado, que guardava o templo, que realizava as cerimônias de culto, os sacrifícios previstos na lei. Um homem de Deus. E viu uma pessoa extremamente necessitada e passou adiante. Depois um levita, segundo personagem, um membro da tribo de Levi, que tinha como essa tribo fim cuidar do serviço do templo, um administrador do templo. Então, ambos, tanto o sacerdote como o levita, muito unidos a Deus pelas suas funções. Mas esses dois homens, vendo um homem ferido, passaram adiante. Provavelmente voltavam do seu trabalho no templo, haviam terminado o seu turno, se dirigiam às suas casas para descansar. Passaram adiante porque não tinham tempo, não queriam complicar a vida. Talvez pensassem, se eu tiver que ajudá-lo, chegarei tarde em casa. Se eu me entretiver com esse homem, terei meu descanso recortado, prefiro não complicar a minha vida. Talvez pensasse, não tenho nada a ver com esse homem. E poderíamos dar uma certa desculpa, né? Que o judeu não podia tocar num homem morto, senão ele se tornava impuro, né? Não precisava tocar, né? Basta chegar perto para ver se estava vivo ou não estava vivo. Às vezes um espelhinho resolve a coisa, né? Para saber se está respirando ou não está respirando. Mas eles nem se aproximaram para certificar se estava morto ou vivo. O samaritano não, o terceiro personagem. Viu, mas não ficou indiferente. E quem é o samaritano? O samaritano é aquele que nasceu na região da Palestina chamada Samaria. Por vários motivos históricos, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Isso fica claro naquele episódio que Jesus está no poço de Jacó e chega uma mulher samaritana e ela se assusta que Jesus começa a conversar com ela. Como sendo judeu, tu falas comigo que sou uma samaritana? Que nem se falavam. E para um judeu a palavra samaritano equivalia a pagão ou até pior, né? Possesso, homem possuído do demônio. Então eles tinham uma visão muito preconceituosa até dos samaritanos. E aquele samaritano, vendo ali provavelmente um judeu muito ferido, para. O seu olhar não foi um olhar frio, superficial, sobre ver o sofrimento do outro, viu a pessoa e se sentiu próximo, ficou tocado com o seu sofrimento, decidiu remediar aquela situação lamentável e agiu com misericórdia. Misericórdia é isso, remediar a miséria alheia. Aquele homem que era mal visto, desprezado pelos judeus, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nela azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria, levou-o a uma hospedaria, tratou dele.
No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. O Beato Álvaro del Portillo, comentando essa parábola, diz: deteve a sua viagem, mudou os seus planos, dedicou-lhe o seu tempo, empregou os meios à sua disposição. Também o samaritano é a imagem de Cristo, porque a dor não é apenas meio de santificação em quem a padece, mas também em quem se compadece do que sofre e se sacrifica por atendê-lo. E o Papa Emérito chega a dizer: o programa do cristão é o programa do bom samaritano, que é o programa de Jesus, um coração que vê. Um coração que vê a necessidade de amor e atua em consequência. E para nós cristãos, a necessidade dos outros nos chama. A caridade cristã enxerga mais longe, vê mais profundamente. A coisa de ver longe, né? Lembro, está narrado em uma biografia de São José Maria, se não me engano, o homem de Vila Tebre. São José Maria recebe uma foto das moças da obra, se não me engano, do México. São José Maria pega a foto e diz: fulana não está com boa cara. Foto. Liguem para ela e perguntem se está tudo bem. E ligaram, ela estava tendo um problema familiar, não sei se alguém estava doente na família. Mas São José Maria pescou isso pela foto de uma pessoa, né? Quer dizer, que capacidade, né, de ver. Às vezes a gente convive com uma pessoa e não vê que a pessoa está sofrendo. Mas um cristão tem que ver. E o cristão vê Cristo nos demais. Tudo que fizeste aos mais pequeninos foi a mim que o fizeste. Ele recorda de Madre Teresa, né, que um repórter foi fazer uma entrevista, um programa sobre as atividades das Irmãs da Caridade, Madre Teresa de Calcutá, né? E ele ficou tão impressionado porque elas cuidavam dos mais pobres dos pobres, daquele que ninguém queria cuidar, né? E ele, uma hora, falou assim: Madre Teresa, nem por $1 milhão eu faria o que a senhora faz. E a resposta dela: eu também não faria por $1 milhão. Né? Se ela fazia por Cristo, que ela via Cristo em quem estava necessitado. O Papa Bento XVI, também nessa encíclica Deus Caritas Est, conta a história de um santo, Martinho de Tours, que primeiro foi soldado, depois monge, depois bispo, e que às portas de uma cidade, ele vê um pobre passando frio e ele tira o seu manto e dá ao pobre. Naquela noite ele tem um sonho com Jesus Cristo que aparece com o seu manto, né? E ele entende o que Cristo quer dizer, né? Que tomou para si o manto que ele tinha dado àquele pobre. E graças a Deus, na igreja, há tantas figuras que se destacaram por essa caridade. São Francisco de Assis, São Camilo de Leles, que é o padroeiro da pastoral da saúde, né, como é chamada hoje. São Camilo é impressionante as coisas que ele fazia e a forma como que ele tratava cada doente. Há um testemunho de que tinha uma pessoa que tinha um câncer na boca que era horrível, porque causava um odor insuportável. E as pessoas vinham, né, São Camilo tratando aquele doente proximamente, né, e falando com tanto carinho com ele, tratando ele como meu Senhor, né, e as pessoas percebiam que ele estava tratando a Cristo no doente, não, né, e como, né, suportava aquilo. Há muitos, né, José Cotolengo, São João Bosco, Madre Teresa de Calcutá, já falávamos. São João Paulo II, né, um homem misericordioso. Tem aquele episódio que ficou famoso
em Jerusalém, quando São João Paulo II fez uma visita à Terra Santa e apareceu uma mulher que ninguém conhecia, querendo agradecer a São João Paulo II ter salvado a vida dela. E a pessoa, mas que história é essa, né? E ela conta, quando ela tinha 13 anos, ela estava num campo de concentração na Polônia, na guerra, né? E foram abertos, a guerra tinha terminado, foram abertos os portões para que as pessoas fossem embora. Ela foi até uma estação de trem, próxima do campo de concentração, e chegando lá ela caiu no chão porque ela estava sem força já. Os maltratos no campo de concentração fizeram com que aquela menina, né, 13 anos, ficasse sem força. De repente aproxima um sacerdote novo, que traz, se não me engano, sopa e um pão polonês. São João Paulo II, né? Karol Wojtyla. E explica para a menina que ela tem que caminhar até a outra estação, porque o trem não estava chegando ali. Então, depois dela se alimentar um pouquinho, ela se levanta e cai de novo. Ele percebe que ela não vai conseguir ir até esta estação, né? E era inverno. E ele coloca a menina nos ombros, porque ele era um homem forte, e carrega até a outra estação. E ela pergunta o nome dele e grava o nome dele para sempre, né? Depois vai sabendo que ele virou papa, né? E vai agradecer. Há vários episódios na vida de São João Paulo II que mostram essa preocupação com os outros. Tem aquela história que ele recupera um sacerdote que tinha se tornado um mendigo, né? E tantas histórias, não vou contar todas aqui, mas mostra um coração misericordioso. E nós temos esse olhar misericordioso, sabemos ver a necessidade dos outros. Claro que não conseguimos atender a todos que estão necessitados, né? Mas que façamos alguma obra de misericórdia é importante. E há muitas obras de misericórdia que nós podemos fazer, por exemplo, dar bons conselhos para as pessoas, nós que temos formação, né? Da doutrina católica para os outros, catequese, prestar pequenos serviços. Às vezes a gente fica pensando na obra de misericórdia só muito grandes, né? Mas pequenos serviços em casa, ter os olhos abertos para um amigo que necessita de ajuda. Tem um rapaz que, eu lembro lá no Rio de Janeiro, que ele se aproximou da obra porque, e depois ele me contou, porque um colega de sala dele, quando ele ficou doente com hepatite, foi todos os dias levar o material, tirava xerox do seu material e levava para ele. Ele frequentava o centro. Depois, quando ele ficou curado, ele convidou para ir para o centro. Ele falou, claro que eu vim. Foi o único que se lembrou de mim. E todo dia, demorava 20 minutos para ir a pé à minha casa, ele ia e deixava a matéria, para eu não perder a matéria. Então, a caridade foi o que aproximou. E fazia sem nenhum interesse, né? O jovem preocupado com um amigo que ia perder as aulas. Então, essa preocupação sincera com os outros. Então, e nós? Porque tem muita gente que tem bons sentimentos, mas não atua. Não chega a ser misericordioso. Pode ter compaixão, mas não atua de verdade. Inclusive um livro do padre Francisco Fausto, que chama O Homem Bom, que ele faz uma caricatura da parábola do bom samaritano. Ele cria a parábola do samaritano bonachão, né? A antiparábola, por assim dizer, né? em que o samaritano se aproximaria do doente ou do ferido, né? E diria, coitado, nesse mundo acontece cada coisa, e talvez se ajoelhasse perto dele e dissesse, dói muito,
você vai ver que não há de ser nada. Né? Mas não intervém no caso. Não, se eu pegar nele eu posso machucá-lo, ou vou me comprometer. E coloca um pano bem almofadado debaixo da cabeça do homem e deixa ele lá. Acho que você assim vai se sentir melhor. Com essa bondade, o judeu ia morrer em pouco tempo depois, né? E ele ainda se sente muito bom, porque ele, né, curte os seus sentimentos. E não basta sentimentos, mas é preciso agir, é preciso atuar. São José Maria uma vez ouviu de Deus uma locução divina: obra é que são amores, não boas razões. Obras. É preciso agir. E São José Maria agia. Eu falei da Guerra Civil Espanhola. Uma pessoa do Opus Dei está na frente de batalha, escreve uma carta a São José Maria dizendo: Padre, como eu precisava que o senhor estivesse aqui comigo. Para que ele escreveu isso, né? São José Maria o que fez quando recebeu a carta? Foi lá na caixinha onde estava o dinheiro que tinha no centro, pegou tudo que tinha, foi até a estação de trem. Ele estava com febre, porque estava gripado, e não dava para chegar até a última estação, a mais próxima da frente de batalha. Então ele desce uma antes e caminha um bom trajeto até lá. E chega na frente de batalha onde está uma pessoa do Opus Dei. E a pessoa diz: Padre, o que o senhor faz aqui? E ele diz: você me chamou e eu vim. Né? Tinha uma moça que não estava bem na sua vocação, morava em Milão. Informam a São José Maria que ela está indo para Roma. São José Maria pergunta: em que trem? Não sabe informar. Estava abandonando a vocação dela. São José Maria deixa todo o seu trabalho e vai para a estação Termini, onde chegavam os trens. Porque essa minha filha precisa saber que ela tem um pai espiritual. E para conversar com ela, né? No momento de crise, né, de uma vocação, São Maria deixa todo o trabalho, tudo tem que fazer. Quer dizer, tem uma pessoa que está precisando de mim, né? E vai. Então, se alguém precisa de mim, Santa Maria não calculava quanto ia custar. Né? E nós sabemos olhar, um olhar profundo, e esse compreender, olhar, sabendo respeitar a dignidade de cada pessoa, de cada filho de Deus, de respeitar o modo de ser das pessoas, que as pessoas não sejam como nós gostaríamos, que as pessoas não gostam da nossa ironia, da nossa brincadeira. Então, saber analisar. A gente faz uma brincadeira com alguém, vê que ela não gostou, não vou fazer de novo, né? E ao contrário, né? Também valorizar os gostos, o temperamento do outro. Se ele gosta de falar muito desse tema, eu vou dar chance para ele falar. Se ele gosta de um determinado tipo de música e ele entende, eu pergunto, me interesso. Há muitas formas de manifestar essa caridade. E sempre estar pensando no outro, colocando-se no lugar do outro, adivinhar os seus sentimentos, adivinhar os seus gostos, ter sintonia, ter empatia. Se eu tivesse o temperamento dele, como eu reagiria a esse comentário? Saber corrigir é uma forma de viver a caridade, né? Eu falava desse servo de Deus, Marcelo Câmara. Servo de Deus é quando já viu o processo de beatificação.
E ele, como ele corrigia, mas com tal delicadeza, que a pessoa se sentia animada. Às vezes a gente não corrige da maneira correta e aí começa a fazer ironia. Olha a rainha do atraso, a gente gosta do erro do português, de português do outro, né? E de modo nada fino, educado, né? Com grosserias, com humilhações. Então, às vezes, pensar, né, como eu posso servir as outras pessoas, como eu posso ajudar. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa sensibilidade, né, para os problemas dos outros. Eu lembro também um rapaz que falava que ele fez vários vestibulares. Quando terminou a série de vestibulares, o irmão chegou para ele assim: vamos fazer uma excursão para uma praia? Eu acho que é o que você está precisando agora. Né? E, poxa, ele ficou super contente com o irmão, né? O irmão notou, né? Depois de 4 vestibulares, o outro não aguentava mais. O dia que terminou, o irmão falou assim: vamos para a praia. Né? E levou o outro, porque sabe ver. E vamos encerrando a nossa meditação. Nossa Senhora tinha um coração misericordioso. Aliás, o Papa Emérito Bento XVI fala que a misericórdia fica mais clara na imagem da Pietà, Maria com Cristo nos seus braços, que essa é a personificação da misericórdia, Maria, Mãe de Misericórdia. Mas não só nesse momento extremo, em que ela tem que consolar Cristo na cruz e depois tem Cristo morto nos seus braços, mas quando tem que servir em Caná da Galileia, quando tem que ajudar a sua prima Santa Isabel, né? Maria sempre ajuda, né? Sempre está disposta a servir, porque tem esse coração misericordioso. Que ela interceda por nós, para que vivamos esse programa do Bom Samaritano, um coração que sabe ver. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.